Bom dia, então, galera. Estamos de volta aqui para analisar o Bitcoin de novo. Em continuação àquele vídeo anterior da semana passada, a gente continua preso aqui nesse mesmo ponto que eu comentei no vídeo passado, que é exatamente o meio da banda aqui desses dois canais, onde o preço precisa romper para de fato iniciar um bull market intenso, com aquelas altas fenomenais. Enquanto isso não acontece, eu havia comentado a possibilidade de que o Bitcoin pudesse lateralizar nessa região, como ele está fazendo. São 2 semanas de lateralização nessa região, como eu tinha comentado que poderia acontecer, e isso iria representar para as altcoins uma alta, como de fato está acontecendo. Eu tinha comentado naquela época que o Bitcoin poderia fazer a volta para este ponto aqui, ou nos gráficos mais curtos, ele poderia vir tocar os 90 mil dólares, certo? E também havia comentado a possibilidade de ele fazer um padrão de equilíbrio. O padrão de equilíbrio é caracterizado por fundos mais altos e topos mais baixos, certo? Ou seja, naquela oportunidade de estar mais ou menos aqui nessa região, ele veio, fez um fundo mais alto, agora fez um topo mais baixo, agora está fazendo um padrão de equilíbrio que a gente vai conseguir enxergar nos gráficos de tempos menores. Lá em 45 minutos, se eu conseguir traçar esse padrão, nós estávamos aqui naquela época e ele tem feito o que? Ele faz um fundo mais alto que o anterior, aí faz um topo mais baixo que o anterior, e agora faz um fundo mais alto que o anterior, e agora faz um topo mais baixo, e nós vamos ficar presos aqui nessa região, sem caminho, sendo que o final dela está previsto para chegar nos próximos 4 a 5 dias, ou seja, até o final da semana aproximadamente. Possivelmente de lá para o dia 8 a gente vai ter o resultado disso aqui, que pode representar tanto um retorno a este ponto aqui, quanto um retorno para este ponto aqui, ou seja, ele pode romper temporariamente para baixo, vai buscar liquidez nessa região toda, para depois romper para cima, e eu prefiro que isso aconteça do que ele romper aqui para poder liquidar um pessoal acima e depois cair para baixo de novo, que seria pior. Então eu prefiro que ele faça esse movimento. Aí primeiro vir buscar liquidez aqui abaixo, certo? No gráfico diário, isso significaria o seguinte: significaria que ele iria perder, aqui a gente está aqui, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós estamos aqui, nesse ponto aqui do gráfico, 90 mil, vou só adicionar aqui, eu quero ir só em minutos, somente em minutos, somente em, ok. Ou seja, nós temos a região aqui que é caracterizada pelos fundos anteriores, né? Este fundo aqui, a gente também tem um outro fundinho aqui, e a gente tem esse fundo aqui e este fundo aqui. Ou seja, se o Bitcoin vier e perder este fundo aqui, ele poderia vir buscar liquidez nessa região de 90, 85, 86, certo? E aí ele iria definir, para mim seria a melhor definição assim, porque se ele vir aqui buscar liquidez aqui nessa região, ele teria dinheiro suficiente para fazer esse movimento de alta. Ou seja, ele primeiro iria limpar os alavancados, iria limpar os otimistas, iria fazer o pessoal entrar em pânico, o pessoal vender, e depois ele iria voltar a subir. Eu prefiro que isso aconteça do que o cenário de ele vai subir primeiro. Apesar de que ele pode ter força suficiente já para simplesmente romper. A gente teria que ter um rompimento com força, não adianta ele sair daqui, vir parar aqui e começar a fazer isso. Que aí poderia eventualmente cair para cá, certo? Ou seja, no gráfico diário, aliás, vamos no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas tem um canalzinho aqui, bem desenhado. E esse pavio aqui, ó, foi um pânico de muita gente. Por quê? As altcoins começaram a cair, muita gente vendeu. Muita gente vendeu essas altcoins no desespero.
exatamente nesse ponto. E o Bitcoin já recuperou e as altcoins também recuperaram. E agora o mercado volta a tentar subir, certo? Ele volta a tentar subir. A gente tem aqui agora o seguinte ponto: ele está preso ainda, ou seja, ele está fazendo um topo mais baixo. E vai, possivelmente, pelo que eu estou vendo nessa grade, nesse barra de 4 horas aqui, que fecha às 13, se ela fechar assim ou um pouco mais abaixo, ele vai possivelmente fazer isso aqui de novo. Certo? Se a gente pegar aqui no gráfico, a média 50 está sendo testada de novo como suporte. Se a gente procurar no Bollinger algum sinal, a gente vê que ele não testou ainda a parte de baixo, apesar de ter feito essa curva. No diário, por enquanto, o Bollinger não funcionou, a banda foi formada aqui, mas ele não veio tocar aqui abaixo, apesar de que essa banda está meio distante, ela vai se aproximar mais um pouco. Nós não perdemos a média 17 do gráfico diário, o que é muito saudável, ela está servindo de suporte até então. No gráfico de 3 dias, nós estamos bem longe das médias, acima do sobrecomprado, bem longe das médias. A gente consegue ver até mais claramente aqui o padrão de um triângulo, que pode ser chamado também de padrão de equilíbrio, triângulo por ser um padrão de equilíbrio. E enquanto o Bitcoin faz esse movimento um pouco insuportável, a gente tem um sinal maravilhoso aqui na dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, pela primeira vez, fez um pivô de baixa no mensal. A gente tem aqui exatamente, olha que engraçado, ela foi a primeira vez que ela tocou aqui depois de muito tempo, graças ao ETF possivelmente, mas enfim, aqui foi a altcoin season e tudo indica que aqui vai ser a altcoin season, certo? O problema é que por enquanto a gente está no mensal ainda acima do RSI 50, só que se você olhar o semanal, você vê que ele já perdeu a tendência de alta. Apesar de que, por exemplo, ele tenha perdido aqui temporariamente, quando o Bitcoin voltou a subir, ela foi recuperada. Agora a gente manteve ela como suporte realmente, porque aqui testou como resistência, rompeu, falhou como suporte, resistência, serviu como suporte, e agora perdeu. Então o que a gente espera ver nas próximas semanas? No semanal, ele deve parar aqui nessa região, e deve testar como resistência. Agora é a média 50. Isso seria visto no diário de melhor forma. Como? De que forma que seria visto no diário? Seria a gente ver o seguinte: o Bitcoin ele parar de cair nessa região aqui, no máximo até esse topo desse canal aqui, esse fundo desse canal, e testar a média de 200 como resistência, certo? Testar como resistência, para depois começar de fato uma altcoin season mais intensa, que representaria a perda da média de 200 do diário, de 200, não é de 50, de 200 é que marca mesmo o início da altcoin season, que seria isto aqui, tá vendo? Ou seja, ele precisaria, você vê como ele, veja perfeitamente aqui, ele perde a 50, faz ela como resistência, mas a 200 como suporte, resistência, suporte, ele fica preso aqui. Então a gente espera o quê? A gente espera que agora o Bitcoin ele ficar preso aqui, para depois ele simplesmente rasgar para baixo e testar esses fundos. Então aqui nessa região aqui toda, a gente espera que o Bitcoin faça suporte da dominância temporariamente. É possível ele rasgar aqui? Eu acho improvável demais, porque para ele poder subir acima dos 100 mil dólares, ele vai precisar de força. Isso representa o quê? Representa ganho de capital. Representa que capital vai fluir para o Bitcoin. E se o capital flui para o Bitcoin, ele tem que sair de algum lugar. As altcoins agora estão performando bem. Muitas altcoins performando bem. Muitas altcoins subindo. Quando a gente coloca no Market Cap, a gente procura o Altcoin Index,
aqui. Aqui. Altcoin Season Index. A gente está finalmente, depois de muito tempo, voltando para o Altcoin Season. Certo? Maravilhosamente. A gente está voltando para o Altcoin Season. Nós não chegamos ainda no topo dela, com certeza não. Com certeza não chegamos no topo dela. Meu Deus, que moeda é essa aqui? Eu nem sabia que existia, acabou de aparecer para mim. Mas o que seria isso? Deus é mais. O market cap dela simplesmente apareceu do nada. Eu não fazia ideia que essa moeda estava subindo. Não apareceu para mim ela em lugar nenhum. Enfim. A gente vê que as altcoins estão performando maravilhosamente bem. Muitas delas estão subindo mais de 100%. Isso aqui é uma altcoin season, mas ainda não é a altcoin season que nós vamos ver nos próximos 6 meses. Isso aqui é apenas o início. Porque a altcoin season de verdade é isso aqui, olha, quando o dinheiro sai do Bitcoin de verdade. Isso só vai acontecer quando o Bitcoin romper aquela banda que eu tinha mostrado para vocês no mensal. Quando ele fizer este movimento aqui, ó, ele faz uma barra mensal, que pode ser no final do mês de dezembro que isso vai acontecer. Como eu falei para vocês, ele está indo no padrão de equilíbrio, pode ser que isso aconteça mais no final de dezembro, ou mesmo ao longo do mês, mas seria isso aqui, ó. Certo? Isto aqui começa a altcoin de verdade. Em que momento? Naquele momento em que o Bitcoin fizer a primeira correçãozinha no semanal. Certo? O que está acontecendo agora é que ele está fazendo uma correção desse momento aqui, ó. Exatamente, eu vou marcar para vocês aqui. Cadê o meu desenho? Aqui. Este momentozinho aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Este momento aqui é exatamente este momento aqui. Então, quanto tempo o Bitcoin ficou parado aqui? Ele ficou 1, 2, 3 semanas e rompeu na 4ª semana. Certo? 1, 2, 3 semanas. Então, a partir do dia 15 de dezembro, a gente teria um Bitcoin subindo e buscar o meio deste canal aqui em 160, 150 mil dólares. Com uma correção posterior para essa regiãozinha aqui, certo? Aproximadamente, uma correção aqui, a gente está falando de dezembro, então vou colocar aqui, ó, bem bonitinho o gráfico. A gente está falando de ele chegar aqui até, deixa eu ver, 4ª semana, 14, aqui, dia 4 de janeiro, ele chega lá, então a gente está falando aqui mais ou menos, chegar nessa região e voltar um pouquinho, e na hora que ele fizer este movimento de correção, ou seja, na hora que ele vier aqui e voltar para cá, aí sim vai começar a verdadeira altcoin season. Porque nesse momento aqui as altcoins sobem muito, explodem, e depois o Bitcoin volta a subir e as altcoins continuam subindo junto com ele. E nós vamos, acredito eu, vamos bater aqui. Nosso bull market dessa vez vai ficar limitado aqui, com possivelmente um pavio formando-se aqui nessa região, né? Um pavio formando-se aqui nessa região. Um toque aqui acima, possivelmente, mas um pavio. Claro, a gente tem que ir mudando esse desenho de acordo com o fornecimento de dados, só que nesse momento a gente está só repetindo esse mesmo padrão aqui. Toque aqui, toca no meio, recua, toca no meio, recua. Vai para aqui, toca aqui, aquele recuou, aquele tocou, recuou, subiu. Tocou, recuou, subiu. Só que nós tivemos esse período aqui insuportável de lateralização que aqui não existiu por causa do Covid. Naquela época tinha dinheiro a rodo no mercado. Isso fez o Bitcoin subir sem parar. Dessa vez não temos dinheiro a rodo. Por conta disso, eu acredito que nós
não vamos conseguir chegar no topo desse canal e vai ficar preso aqui nessa região, certo? E com o bear market no futuro, lá em 26, está caindo lá nessa região aqui, como eu tinha dito no vídeo anterior. Nosso fundo do bear market vai ser 70 mil dólares. Ok? Então, salvo engano, era isso que eu tinha para poder mostrar hoje para vocês. Eu estou posicionado em Pendle agora. Estou posicionado em Pendle agora com o alvo meu aqui em 12 dólares aproximadamente, pelas próximas 2-3 semanas. E tá dependente de como o mercado andar, eu posso mudar a posição. Eu estou de olho nessa moedinha aqui, a EOS Network, estou muito de olho nela, absurdamente de olho nela. Ela está presa agora numa resistência, óbvio, mas eu estou de olho nela porque ela tem um potencial de multiplicar 10 vezes com facilidade incrível. Eu tenho um watchlist, aqui são projetinhos da Cardano e da Sui, e aqui são outros projetos que eu estou de olho, o Inject, a FET, estão enfrentando resistências agora por conta do suporte que estava formado aqui, ó. Ela está presa nessa região, a Injective, e a FET também, por conta desse suporte que foi formado aqui, também vai ficar presa, e até ela conseguir romper essa região aqui pode demorar umas 2-3 semanas, bastante tempo. Por isso eu não estou posicionando elas agora. Eu estou de olho na OM também, ela está tentando agora finalmente fazer um fundo mais alto, então ela vai tentar fazer um fundo mais alto diário. Isso vai ficar mais claro aqui no gráfico de 12 horas, ela está fazendo um fundo aqui no meio do canal. E quando eu ver o sinal de compra, o que significaria o sinal de compra seria ela vir fazer um candle com um fundo mais alto do que esse aqui, e um outro candle que rompa essa máxima de 3,88, a gente poderia ver ela vir facilmente aqui para o topo do canal em 4,63, que representaria uma alta de 20%. Mas o real é que esse stop está tão forte, tão absolutamente forte, que eu consigo ver ele a 15 dólares. Fácil, fácil, fácil mesmo. Os que estão mais desempenhando melhor nas últimas horas, a gente tem a Mairo. A Mairo está uma decepçãozinha realmente, ela está presa nessa região aqui há um tempo já. Ela fez essa alta, bateu no topo do canal, bateu no meio e ficou presa aqui nessa região. Agora, o que seria o sinal de compra dela? Seria o rompimento dessa área e região aqui, de 12. Seria vir aqui e fazer um suporte. Certo? A Mairo é pequena, muito pequena. Se ela fizer uma alta aqui dessa região, só para testar o canal, ela sobe 30%. Eu estou de olho nela também, eu quero muito comprar essa moeda. É uma meme coin forte, subiu muito no ciclo, subiu muito, ela manteve um fundo mais alto e está tentando fazer novamente. Vocês podem ver que ela está tentando de novo fazer um fundo. Isso aqui é maravilhoso, porque a hora que ela conseguir romper esta resistência aqui, ela vai ter essas resistências, só que se vocês observarem bem, só aqui já é 50%. Só aqui é 50%. E essa porra tem 100 milhões de market cap. 100 milhões de market cap. Ou seja, ela faz um bi fácil, sendo uma meme coin. Estou de olho na Astar também. A Astar agora já está um pouco esticada para comprar. Ela tem entrado mais volume de compra nela, mas ainda não vi uma barra de volume muito significativa, como foi essa aqui, por exemplo. Eu acho que essa barra vai vir aqui, nesse momento que ela romper esse meio do canal, e essa barra vai vir aqui, para poder tocar aqui, vai ser quase 100%. Não aconteceu ainda, certo? Então é isso. Eu estou, como eu falei, posicionado na Pendle para ela subir. Ela está com uma barra semanal interessante, bem interessante. A gente tem uma resistênciazinha aqui em 7,27, mas a resistência principal dela está aqui em 6,81. Para ela poder vencer essa região, que vai ser um pouco complicado. Por quê? Porque ela já está fazendo esse movimento de alta, já tem muito tempo ela está fazendo essa escadinha aqui.
a força suficiente para ela poder simplesmente rasgar aqui para cima, uma facilidade incrível. E, se vocês observarem bem, ela está repetindo o padrão que ela fez no passado, que é este aqui, olha. Vejam bem. O último toque que eu vou analisar vai ser esse. Olha o padrão que ela fez aqui no passado. Ela veio daqui para aqui, correto? Ou seja, aqui para aqui. Aí ela faz o segundo toque. Ela faz o segundo toque. Certo? Aqui ela tocou de novo. Beleza, então a gente tem uma divergênciazinha em relação àquele padrão, mas nada ainda por invalidar. Porque ela veio para cá e como ela está fazendo agora, veio para cá. E aí ela ficou presa, porque ela ficou lateralizando aqui nessa região, como ela fez aqui. Ela tenta vencer essa resistência, ela não consegue. Ela tenta vencer essa resistência, ela não consegue. Aí, ela toca aqui nessa região, tá vendo? Como tocou aqui agora. Opa, como tocou aqui agora. Tá vendo? Tocou aqui. Aí ela recua. E consegue a força necessária para romper. Ela recuou e ela conseguiu a força necessária para romper. Para mim, é isso que vai acontecer com ela. E depois, assim, aqui ela fez a retração, ela retracionou 2 vezes, porque 21 de março, aqui foi aquela crise dos bancos que aconteceu. Aconteceu aquela crise bancária, que o Bitcoin deu uma bela queda naquela época. Que aconteceu a mesma coisa com ela, só que agora não vai ter possivelmente esse mesmo caso. Ou seja, ela vai simplesmente vir para cá, tocar aqui nessa região e explodir para cima, igualzinho ela fez aqui. E o alvo dela, para mim, é 26, por aí, bater ali. Esse é o alvo da Pendle, é o alvo mínimo dela, o bull market, mínimo. Alvo máximo, ela tem um bid market cap. Um bid market cap para um projeto que gera lucro e tem 4 bilhões bloqueados no valor dentro dele. Um projeto muito funcional, muito bem feito. Um projeto que pode aumentar muito de valor, certo? E um projeto que pode ter como alvo, como eu falei, o alvo mínimo dela está lá, no alvo 1, tá vendo? Ela pode chegar a valer 377? Poder pode, mas eu acredito que o valor máximo que ela pode pegar nesse ciclo. Poxa, cadê o negócio aqui? Só um minutinho. Cadê o alvo 1.08? Travou, foi tudo. Aqui, ó. 142. Pode ser o alvo dela nesse ciclo. Está falando de 20 bilhões de market cap. 20 bilhões de market cap com essa porra é brincadeira. Simplesmente é brincadeira. Seria você pegar este canal, dobrar acima, certo? Para a FIBA. Aqui, ó. Seria este alvo máximo dela. Não acho que vai chegar agora em janeiro. Seria coisa mais pro final do ano. Mas ela poderia chegar lá facilmente. Enfim. Voltar para a Terra agora.